Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então notem, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele dá sequência aí, de acordo com a leitura que fizemos até o versículo 10, o apóstolo Paulo, ele tem um grande apelo na questão do encorajamento. Ele diz, olha, lute como um soldado, pense no atleta, olhe para o agricultor. Então o apóstolo Paulo, ele tenta de todas as formas, e usando todos os artifícios necessários, em termos de argumento, encorajar Timóteo a seguir adiante no ministério. O que os irmãos precisam ter em mente aqui? Eu não quero ser muito repetitivo, os irmãos que tiverem, talvez não se lembrem, enfim, pode consultar as outras pregações, mas o que os irmãos precisam ter em mente aqui? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele está preso, e é a última prisão dele. Ele está preso no cárcere mamertino, e, segundo a tradição, essa é a última prisão, depois disso ele é decapitado. Ok? Ele escreve para Timóteo, que estava diante de um desafio gigantesco ministerial. A religião cristã era uma religião tida como uma religião ilegal, de modo que as autoridades perseguiam os cristãos. Então, Timóteo estava de fato diante de um grande desafio. E somado ao fato de que Timóteo estava diante desse grande desafio ministerial, ele também tinha características que fazia dele alguém mais inibido, alguém talvez um pouco mais medroso. Então o apóstolo Paulo escreve com o sentido de animar Timóteo. Por isso que o apóstolo Paulo dá tanta ênfase nessa questão da coragem, nessa questão da intrepidez, nessa questão de não se envergonhar do evangelho. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ao que tudo indica, nós estamos diante, de fato, de um hino. Ok? Se os irmãos notarem esse trecho, ele inicia com uma expressão que diz o seguinte: fiel é esta palavra. Vejam, em 1 Timóteo, veja o texto, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, veja como começa o texto, o versículo 15, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E não para por aqui, veja, no capítulo 3, no versículo 1, olha o que diz: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Capítulo 4, versículo 9, vejam, fiel é esta palavra, e aí tem um elemento a mais, né? E digna de inteira aceitação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, nós já vimos também, fiel é esta palavra. E Tito capítulo 3, no versículo 8, vejam, Tito capítulo 3, versículo 8, também inicia da mesma forma, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façam afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Por que é importante observar esses versículos todos aqui? Porque, ao que tudo indica, nós estamos, segundo os estudiosos, né, diante de eles chamam isso de uma espécie de dito ou hino. E alguns estudiosos acreditam firmemente que o próprio apóstolo Paulo é o autor desse dito ou desse hino. E quando nós observamos o capítulo 2, versículos 11 a 13, pelo próprio arranjo, pelo modo como ele é composto, parece, de fato, não parece um hino, pelo modo que é apresentado? Fiel essa palavra, se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos.
Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Parece, pelo arranjo, pela composição, que é de fato um dito ou um hino, mais provavelmente. E ao que tudo indica, é muito provável que o próprio apóstolo Paulo tenha composto isso. E isso fez parte da igreja do primeiro século. Ok? De modo que o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é uma repetição de algo que eles já conheciam. Ok? E tudo isso que é demonstrado aqui acerca do caráter de Cristo, né? Acerca do caráter de Cristo, é sobre isso que esse hino trata, serve para encorajar Timóteo. Ok? Então, na medida em que eu estiver falando sobre esse texto, sobre essa porção, os irmãos devem ter a seguinte mensagem na cabeça. Na mente de vocês deve ter a seguinte mensagem: o encorajamento do servo de Deus procede da fidelidade de Cristo. Ok? O encorajamento do servo de Deus procede da fidelidade de Cristo. E nós vemos essa fidelidade por meio das garantias que nós temos nesse texto aqui, nesses versículos. Ok? Então vejam aqui 4 sentenças sobre fidelidade de Cristo, ou sobre a fidelidade de Cristo, que deve servir de encorajamento aos servos de Deus. São 4 sentenças sobre a fidelidade de Cristo, que deve servir para nós, e para Timóteo especialmente, no tocante ao encorajamento. Vejam, são 4 sentenças. A primeira sentença está no versículo 11, ok? E é a garantia de nova vida, ok? Garantia de nova vida. A segunda sentença está no versículo 12, na parte A, ok? Que é a garantia de um reino futuro. Garantia de um reino futuro. No versículo 12 ainda, na parte B, nós temos uma outra garantia, que é a garantia de juízo efetivo. Ok? E no versículo 13, na última sentença aí, nós temos a garantia de imutabilidade. Não pode mudar. Garantia de imutabilidade. Ok? É bem simples de entender isso. São 4 sentenças que falam sobre a fidelidade de Cristo, que é expressa por meio de garantias. Ok? Garantia de nova vida, de reino futuro, de juízo efetivo e de imutabilidade. Certo? Ok? Tranquilo até aqui? Estão comigo? Ok. Então veja, os meus alunos, antigamente eu tinha uma mania de sempre falar: vocês estão comigo? E eu levantava a mão, assim, a mão direita. E eu peguei essa mania. Então era muito comum, às vezes, eu pregar aqui, e eu falava: vocês estão comigo? Aí todo mundo: o que está acontecendo? O pastor está biruta. Mas eu preciso saber se vocês estão acompanhando o raciocínio para a gente poder, de fato, entender o que está diante de nós e de que maneira o apóstolo Paulo, usando esse dito, esse hino, pretende encorajar Timóteo. Ok? Lembre-se sempre disso. O apóstolo Paulo quer encorajar Timóteo. Ele está se despedindo de Timóteo. É a última carta, é o último documento que nós temos do apóstolo Paulo. Então, existe no apóstolo Paulo um sentimento de urgência. E ele está se despedindo do seu amado filho Timóteo. Ok? E eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu vejo com muita clareza aqui o apóstolo Paulo usando de tudo que ele pode para cumprir esse objetivo, encorajar Timóteo. Ele tenta de tudo. Ele próprio se usa como exemplo. Ele fala dos irmãos, lembra de Onesíforo? Ele usa os irmãos para que Timóteo se espelhe. Ele usa figuras de linguagem. Ele fala do soldado, ele fala do atleta, ele fala do agricultor. Ele tenta de todas as formas. E aqui agora ele recita um hino. Tudo com o objetivo de encorajar Timóteo. Isso tudo serve para mostrar para a gente o caráter emergencial que tinha as palavras aqui do apóstolo Paulo. Ele está sendo muito enfático aqui. Isso não pode passar sem que a gente perceba.
ele está de fato querendo encorajar Timóteo aqui, e ele está usando de todos os argumentos possíveis. Tudo que ele tinha, todo o arsenal que ele tinha de argumento, ele está usando para poder encorajar Timóteo. Muito bem. Então nós temos aí no versículo 11, na primeira sentença, a garantia de nova vida. Ok? E o texto inicia o seguinte, a cada linha, vocês notaram, começa com uma cláusula C, é uma condicional. Então você tem uma cláusula C e depois nós temos um resultado. Ok? Cada linha nós temos isso. Então, se morremos com ele, qual é a consequência? O texto diz, também viveremos com ele. O apóstolo Paulo parece, ou pelo menos esse modo, esse dito, esse hino, nos faz recordar de um texto que está lá em Romanos. Em Romanos, no capítulo 6, veja o que diz, Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, vamos ler alguns versículos aí. Veja, Romanos, no capítulo 6, diz o seguinte, que diremos, pois? Romanos, capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Percebam que o apóstolo Paulo está narrando uma experiência de conversão aqui. Ok? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Percebam aí o modo como o apóstolo Paulo compõe aqui esse texto de Romanos e o modo como ele compõe o texto de 2 Timóteo, ou esse hino que está diante de nós. Veja, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Ok? Parece uma reprodução exata do texto que ele escreveu em Romanos. E notem, queridos, que o apóstolo Paulo, em Romanos, e também aqui em 2 Timóteo, parece narrar uma experiência de conversão de fato. Vocês devem se lembrar que no batismo, por exemplo, isso é muito evidenciado, que nós temos a morte, né, simbolizada pela imersão, e a ressurreição, e a nova vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, ou para essa sentença, a primeira coisa que deve vir à nossa mente o apóstolo Paulo aqui está falando de uma experiência de conversão, ok? Ele diz, se morremos com ele, também com ele viveremos. É evidente, queridos, que o apóstolo Paulo, ele usa aqui o verbo viver no tempo futuro. E é claro, nós ainda que exista aí essa experiência de nova vida agora no presente, nós aguardamos também uma vida que será plena e completa no futuro. E é isso que aparece aqui, também com ele. O que a gente não pode deixar de perceber, irmãos, é que existe uma experiência presente também. Existe uma experiência futura em que nós viveremos, ok? De acordo com o texto que está diante de nós, mas existe também uma experiência presente que acontece no momento da nossa conversão. E aí nós adotamos uma nova vida. Vocês lembram dos textos de Efésios que falam sobre o velho homem e o novo homem?
nós fomos encontrados, estando ainda mortos, nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida. Isso é algo presente, ok? Se vocês olharem o texto de João, veja, João, o Evangelho de João, João no capítulo 5, João capítulo 5, versículo 24. Veja o que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Percebam, é uma realidade presente. Existe um aspecto futuro da vida? Existe, evidentemente. Mas existe também um aspecto presente dessa nova vida. Um texto que eu gosto muito de usar, e é um texto que eu tenho pensado muito sobre ele, especialmente porque eu tenho lidado com essa carta, que é a carta de Filipenses, com as irmãs no grupo Belas, é Filipenses capítulo 1, versículo 27. Veja o que diz, Filipenses 1, 27. Vivei, notem, vivei, e aqui é portar-se como um cidadão, ok? É portar como um cidadão, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, porque ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Queridos, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Para o fato de que existe um aspecto dessa nova vida que ela é desfrutada no presente. E sendo desfrutada no presente, isso deve nos fazer portar de determinada maneira. O texto que nós lemos de Filipenses diz o seguinte: vivei, ou seja, portem-se como cidadãos, né? E aí a ideia é, portem-se como cidadãos celestes, ok? Mesmo estando agora na presente era, inseridos na presente era, mas portem-se como cidadãos celestes de modo digno do Senhor. Então, nesse aspecto presente, a nossa vida, ela precisa ser vivida de modo digno do Senhor. Isso, eu sei que é algo comum e que talvez todos vocês já saibam, mas a gente não pode, de nenhuma maneira, deixar que isso seja nublado. Então, existe um aspecto futuro, onde eu terei um corpo glorificado e viverei a eternidade com o Senhor. Mas existe um aspecto presente, e nesse aspecto presente eu tenho alguns deveres. Eu preciso me portar como um cidadão celeste, de modo digno do Senhor. Se portar como um cidadão celeste significa me portar de modo digno do Senhor, ou para o seu inteiro agrado. Então, percebam, queridos, de que maneira o apóstolo Paulo encoraja Timóteo usando essas palavras. Ao lembrar Timóteo que ele morreu e tem uma nova vida, de que maneira o apóstolo Paulo, usando isso, poderia encorajar Timóteo? Diante dos desafios do ministério, ele deveria lembrar que existe uma realidade futura e que mesmo diante das dificuldades, dos dramas do ministério, ele tinha essa garantia de uma vida plena, futura, e que também ele desfrutava dessa nova vida já no presente, de modo que era essencial que ele se portasse de fato como alguém que carrega essa característica de um novo ser, um novo homem, ok? Vocês estão compreendendo? Observando a carinha de vocês aí, não sei, está fazendo sentido para vocês isso? É desse modo que o apóstolo Paulo tenta encorajar Timóteo. Timóteo, você tem uma garantia de uma nova vida. Você tem essa garantia. Aliás, Timóteo, você já desfruta dessa vida nova, dessa nova qualidade de vida. Portanto, coragem. Isso às vezes pode parecer um pouco distante para a gente. Talvez, eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que às vezes, realidades como essa de 2 Timóteo, e do modo e da ênfase que o apóstolo Paulo dá para a questão do evangelho, porque notem, queridos, até aqui,
A preocupação do apóstolo Paulo é com a propagação do evangelho. Até aqui, o que nós vimos é: Timóteo, força. Timóteo, coragem. Coragem para quê? Coragem para levar o evangelho adiante. Isso tudo talvez fique um pouco distante para a gente. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente é tão às vezes ensimesmado com as nossas coisas, com as nossas questões particulares da nossa vida, que a gente deixa de perceber qual é de fato o nosso papel enquanto servos de Deus. A gente deixa de perceber que nós vivemos para a glória de Deus, não para satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios, conquistar coisas e ter coisas, embora isso seja bom e de certa forma proveitoso. O apóstolo Paulo, ele nunca deixou de se preocupar com a questão do seu sustento. Ele sempre mencionou essas coisas, ele menciona isso nas suas cartas. Ele agradece aos irmãos filipenses pelos donativos que recebeu. Ele sempre diz: olha, eu trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser um peso entre vocês. Ele fala enquanto escreve algumas das suas cartas. Então, embora esse aspecto material fosse algo presente na vida do apóstolo Paulo, o que era primordial para ele, queridos, era a questão da propagação do evangelho. Afinal de contas, ele foi chamado para isso, para ser um porta-voz do Senhor. Lembrem-se que é dele as palavras que diz que a igreja é o sustentáculo da verdade, coluna e baluarte da verdade. Na cabeça do apóstolo Paulo, na lista de prioridades, melhor dizendo, estava em primeiro lugar, acima de tudo, a propagação, a defesa do evangelho. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. É para isso que ele vivia. E muitas vezes, queridos, eu tenho a impressão que essas realidades aqui, que estão diante de nós aqui, elas parecem talvez um pouco distante, porque de fato isso é talvez distante para alguns. Fala assim: olha, me desculpe, eu não vivo assim. Alguém pode pensar: pastor, olha, não precisa me dizer, mas talvez alguém pense: pastor, misericórdia, mas eu não vivo assim. Eu não organizo a minha vida em prol do evangelho. A minha vida, ela não é organizada de modo que o evangelho, a propagação do evangelho seja a maior prioridade. E, queridos, o apóstolo Paulo, o tempo todo, ele chama atenção para o fato de que essa deve ser a nossa prioridade. Ele fala isso com relação ao modo como os servos deveriam se portar. Ele fala que os servos deveriam ser dedicados, não respondões. Por quê? Para que eles tenham as melhores posições nos seus locais de trabalho? Para que eles tenham as melhores remunerações? De maneira nenhuma, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que os servos deveriam ser assim, dedicados, enfim, para que a palavra do Senhor não fosse envergonhada. Quando o apóstolo Paulo dá orientações a Tito, eu já disse isso aqui outras vezes, quando o apóstolo Paulo dá orientações a Tito acerca de como a mulher mais velha deveria se portar, de modo a ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa, submissas aos seus maridos, a amarem seus maridos e filhos, o que o apóstolo Paulo estava pensando? Na harmonia da casa? Sim, evidentemente. Uma casa em que essas coisas são prevalentes. É fato que haverá ali um desfrute de paz, um ambiente pacífico, mas a preocupação do apóstolo Paulo, mais uma vez, era para que a palavra do Senhor não fosse blasfemada. O tempo todo, queridos, a preocupação do apóstolo Paulo é com a propagação e a sustentação da verdade. Então, se por acaso isso está um pouco distante de vocês, essas realidades todas que eu estou dizendo aqui, talvez seja o momento oportuno de você orar pedindo a Deus para que Deus te ajude a calibrar as suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então notem que o apóstolo Paulo quer encorajar Timóteo e ele faz isso dando garantias de que em Cristo temos uma nova vida. Ok? É isso que é dito aí na primeira sentença. É a garantia de nova vida. Se morremos com Ele, e a morte aqui é essa experiência de conversão mesmo. Tá? Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Certo? Então essa é a primeira garantia. Isso deveria servir de encorajamento para Timóteo. Ok? Muito bem.
No versículo 12, na parte A, nós temos aí uma nova sentença, uma nova linha, em que o apóstolo Paulo diz: se perseverarmos, ou seja, se lutarmos, se nos portar com coragem, destemor, se formos adiante, mesmo em meio aos piores desafios, veja, também com ele reinaremos. Percebam, queridos, que no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo ele já dá essas pinceladas aí acerca do resultado do atleta que luta segundo as normas e então é coroado. Ele fala acerca do agricultor que desfruta das suas plantações e tudo mais. Então, existe aí um aspecto futuro de resultado, ok? Então, o atleta ele vai ser coroado. O agricultor ele vai desfrutar das suas plantações. E aqui nós temos isso também. Só que agora, não de forma ilustrativa, não de forma figurada. Nós temos aqui agora o apóstolo Paulo dizendo diretamente: Timóteo, se perseverarmos, se lutarmos, se enfrentarmos os desafios, que são gigantescos, esteja certo que haverá existe a glória do porvir, que é, o texto diz, também com ele reinaremos. Ok? Então, notem que Timóteo aqui, ele é exortado a permanecer leal, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das ameaças. E, queridos, eram muitas ameaças. Haviam ameaças externas, perseguições, e havia ameaças internas. Lembrem-se do seguinte, leiam a carta de 2 Timóteo inteira, para que vocês percebam isso com cores mais nítidas. Mas, além das ameaças externas, haviam as ameaças internas. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de lembrar Timóteo disso, ao mencionar os irmãos da Ásia que abandonaram ele, a falar de irmãos que corriam lado a lado com Paulo, mas que, por armar demais o mundo, o abandonou. Então, notem que Timóteo estava diante de um desafio gigantesco e uma pressão enorme. Ele sofreria perseguição externa, problemas externos por conta da perseguição, e haveria de lidar também com os problemas do ministério internamente, relacionados a pessoas que poderiam abandoná-lo, traí-lo, desprezá-lo. Aliás, Timóteo, ele experimentou isso na pele. Paulo experimentou isso na pele. Ele diz aqui, é nessa carta que ele diz: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. E, queridos, nós estamos falando de um grande homem de Deus. É por essa razão que a gente não deve esperar muitas coisas dessa vida, não. Eu não sei, mas eu acho que a gente não deve ficar esperando grandes coisas e grandes resultados e grandes dádivas. Queridos, o nosso coração não deve estar nessas coisas. Notem, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, meu Deus, que tanto escreveu e tanto lutou pela igreja, ele acaba assim, desse jeito, só. E ele diz: todos me abandonaram. E ele dá exemplo das pessoas que abandonaram ele. Então, Timóteo, enfrente isso. Enfrente isso. Se perseverarmos, mesmo em meio a todas essas lutas, mesmo em meio a todas essas dificuldades, é fato que nós com ele também reinaremos. E é fato de que, ao mencionar essa questão do reino, né, com ele reinaremos, o apóstolo Paulo está fazendo a menção do reino milenar, que aparece lá em Apocalipse, no capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha lá? Apocalipse, capítulo 20. Então, notem que existe aí algo positivo, algo bom, algo glorioso a se esperar. Portanto, vale a pena enfrentar as dificuldades. Veja, Apocalipse capítulo 20. Veja. Então vi descer do céu um anjo, capítulo 20, versículos 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo
tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto pouco a pouco. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não andaram ou adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok? Então nós temos aqui uma menção, é uma esperança escatológica, né? Acerca do que aguardaria Timóteo. Timóteo, vale a pena perseverar, porque se perseverarmos, se mesmo diante dos desafios nós lutarmos também com ele reinaremos. Ok? Certo? Percebam aí então o apóstolo Paulo dando motivos de sobra para que Timóteo permanecesse firme, permanecesse constante na sua luta ao assumir parte do ministério do apóstolo Paulo. Ok? E vejam, queridos, tudo isso serve para mostrar que o encorajamento do servo de Deus procede da fidelidade de Cristo. Ok? E essa fidelidade, ela é demonstrada por meio de 4 garantias. Até agora nós vimos 2. Qual é a primeira mesmo? A primeira garantia é de nova vida. Ok? A segunda garantia é de um reino futuro. Ok? Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Muito bem. A terceira garantia, está aí na parte B do versículo, é a garantia de juízo efetivo. Ok? Garantia de juízo efetivo. O texto diz: se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Aqui ele faz uma palavra de alerta. Ele faz uma palavra de alerta àqueles que insistem em negar ao Senhor. Se vocês olharem em Mateus capítulo 10, versículo 33, vocês vão se lembrar, até porque vão ler, né? Do que o Senhor Jesus diz acerca daqueles que negam ele. Veja, Mateus capítulo 10, versículo 33. Veja: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é o versículo 32. Versículo 33 agora: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então notem, o apóstolo Paulo agora, ele faz um alerta. Ele diz: olha, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Isso está escrito. Isso é por minha parte, tá? Isso está escrito. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 33. E notem, não para aí. Em Marcos, veja, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 38. Veja o que diz, Marcos 8, 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então percebam aqui que nessa linha, ou nessa sentença, nós temos um aspecto negativo, digamos assim, mesmo sendo uma garantia, a garantia do juízo efetivo. E o apóstolo Paulo, então, ele quer lembrar Timóteo acerca do juízo de Deus e do modo como ele age rigorosamente.
lembrem-se que o apóstolo Paulo experimentou também, teve a triste experiência de lidar com pessoas que abandonaram o evangelho, que rejeitaram, que negaram o Senhor. Veja, no capítulo 1, veja o que diz o versículo 15. Está ciente, lembra dos da Ásia? Lembra daqueles dos da Ásia? Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. E aqui, esse abandono não foi um abandono só ao apóstolo Paulo. Não foi uma rejeição somente à pessoa do apóstolo Paulo. Nós já estudamos aqui e vimos que esse abandono foi de fato um dar as costas ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele quer lembrar Timóteo de que aqueles que insistem em negar o Senhor obstinadamente, também por ele será negado. Certo? Então notem, irmãos, que o apóstolo Paulo, com isso, ele vai empurrando Timóteo. Ele vai jogando Timóteo para cima. Vai falando, Timóteo, caminha aí. Então lembre-se da garantia da vida, de uma nova vida. Lembre-se de um reino futuro. Lembre-se de Deus, do Senhor, que é o justo juiz. Fazendo referência aqui ao fato de que ele age com grande juízo. E nós temos isso consubstanciado nos textos que nós lemos. Mateus capítulo 10 e Marcos capítulo 8. Não é nenhuma novidade. Nós não estamos diante de nenhuma grande novidade aqui. O fato é que esse tom ameaçador deveria fazer Timóteo se lembrar de quem é o Senhor. E fazendo Timóteo se lembrar de quem é o Senhor, ele pudesse aí seguir adiante, levar o bastão do evangelho adiante, do seu trabalho ministerial. Ok? Não é difícil de entender isso. Aliás, o texto aqui, ele é muito claro. Não existem entraves aqui. Ok? E no versículo 12, então, nós temos aí, na parte B do versículo, nós temos aí essa terceira, no caso, a terceira garantia, certo? A garantia de do juízo efetivo. Parece que não, mas eu estou preocupado com o horário aqui, já se passaram mais de 40 minutos, 42 minutos, e eu quero esgotar todo esse trecho, sem correr, sem atropelos, porque eu quero iniciar logo uma nova sessão, que é a sessão em que o apóstolo Paulo vai bater nos falsos mestres. Eu estou afim mesmo de ver o que o apóstolo Paulo quer fazer com os falsos mestres. Aliás, o apóstolo Paulo não perde essas oportunidades, né? Nas suas cartas, ele sempre encontra um jeitinho de bater nos falsos mestres. Até em Filipenses, nós estamos estudando Filipenses aí com as irmãs, e o apóstolo Paulo lida com a questão da arrogância, da falta de humildade e tudo mais, e no capítulo 3, adivinha o que ele vai fazer? Vai bater em falso mestre. Ele vai falar dos cães lá em Filipenses. Mas enfim, aqui o apóstolo Paulo também vai fazer isso. Então notem, queridos, eu estou dizendo essas coisas para vocês perceberem quais são as ênfases do apóstolo Paulo e quais são as prioridades do apóstolo Paulo. Ok? Então, depois de encorajar Timóteo, ele vai iniciar uma nova sessão, aí no versículo 14, tratando acerca do quê? Timóteo, está encorajado? Já está forte? Beleza? Estamos juntos aí, Timóteo? Então, vamos fazer o que a gente precisa fazer de fato. Ok? Que é afastar os falsos mestres e propagar a verdade. Ok? Muito bem. Na quarta e última linha, que está aí no versículo 13, o apóstolo Paulo fala da garantia de imutabilidade, ok? Então notem, Timóteo, o apóstolo Paulo lembra Timóteo de que o Senhor era, e de fato é, alguém imutável, porque ele diz, ainda que, ou se somos infiéis, ele permanece fiel, ok? Embora, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, e eu não quero perder nenhum elemento dessa anotação. Vejam, eu disse assim, embora alguns comentaristas digam que a
fidelidade aqui mencionada faz referência à fidelidade de Deus em aplicar a punição aos infiéis, então o que alguns comentários dizem, né? Alguns comentaristas argumentam. Eles dizem o seguinte, que essa fidelidade de Deus, retratada aqui no versículo 13, é uma fidelidade no tocante a aplicar punição aos infiéis. Então é assim, olha, se somos infiéis, o Senhor, Ele permanece fiel de modo a punir aqueles que são infiéis. Entendeu? Então o que os comentaristas dizem, alguns, olha, essa fidelidade aqui é a fidelidade em cumprir com o seu juízo. Ok? Mas me parece que Paulo, ele está sugerindo outra coisa. Paulo parece ter sugerido que, por mais desobedientes e infiéis que os homens possam ser, o amor de Deus continua inalterável e ele permanece fiel às suas promessas. Então notem, nós não estamos falando aqui dos obstinados da parte B do versículo 12 que negam Jesus, ok? Nós não estamos falando aqui, mas nós estamos falando daqueles que por alguma razão cometem algum tipo de infidelidade. Por exemplo, Pedro, ele foi infiel, ele foi fiel ou pergunta, eu sei que é uma pergunta infantil, mas só para fazer sentido aqui na minha retórica. Pedro, ele foi fiel ou infiel quando negou o Senhor Jesus? Ele foi infiel. No entanto, Jesus continuou sendo fiel a ele, Deus continuou sendo fiel a ele, de modo que, lembram no que Pedro se tornou? Lembram de quem foi que se levantou lá em Atos para pegar com ousadia a palavra, o evangelho? Pedrão estava lá. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É o Pedrão. Ok? Então nota, irmãos, que é sobre isso que o texto parece estar se referindo. Parece que o que o apóstolo Paulo está dizendo, e nós podemos afirmar isso com certo grau de certeza, é que ainda que em nossa pecaminosidade nós cometamos falhas, e em alguma medida demonstramos infidelidade, ele continua sendo fiel às suas promessas. Haja vista o modo como ele trata, por exemplo, o povo de Israel. Ok? Veja, eu preciso fazer uma notinha de esclarecimento aqui. Eu não quero, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele não quis pintar na cabeça do seu leitor, Timóteo, a ideia de que Timóteo ele tinha agora uma licença para ser infiel. Ó, Timóteo, agora, já que ele continua fiel, e a sua fidelidade é inabalável, ela não pode mudar, então fique tranquilo, seja infiel, comamos e bebamos. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é isso que ele está sugerindo. O que nós precisamos lembrar é das diversas exortações que nós temos na Bíblia acerca de como devemos nos portar quando nós pecamos. Olha, quando nós pecamos, nós temos um advogado no céu que é o nosso justo juiz. Então, existe um aspecto referente ao arrependimento que não pode ser descartado. Quando nós falhamos e erramos, nós buscamos consolo em Deus, buscamos arrependimento, nós nos arrependemos, buscamos o perdão de Deus, melhor dizendo, ok? Então, essa infidelidade aqui não é uma porteira aberta para que a gente viva do modo que a gente acha que tem que viver, ok? O que nós precisamos lembrar é o seguinte, olha, essa infidelidade não é uma infidelidade obstinada, semelhante ao que nós lemos aqui agora há pouco, ok? Mas ainda que pequemos, ainda que falhemos, nós temos a garantia de que estamos diante de alguém que é fiel, ele não muda. Nós não perdemos a nossa salvação na medida em que pecamos, ok? Nós temos a garantia da salvação. É aquela velha máxima, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não cremos na perda da salvação. Eu não perco a salvação
uma vez que eu creio no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas, se em algum momento eu me importar com infidelidade, eu estou certo de que Ele permanece fiel. E por que isso? Por que Ele permanece fiel? O texto diz: pois de maneira nenhuma, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele não pode negar quem Ele é. Ok? É isso que o texto está dizendo aqui. O Senhor, Ele não pode negar quem Ele é. Ok? Nós sim, nós sim variamos, nós sim mudamos, nós sim, uma hora somos fiéis e deslizamos e temos atos de infidelidade. O Senhor Jesus, ao contrário de nós, Ele não, Ele é fiel. Ele é fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode anular quem Ele é de fato. E isso deveria dar garantia a Timóteo, deveria servir de encorajamento a Timóteo, de modo que, ao se lembrar da garantia da imutabilidade de Cristo, ele deveria seguir adiante. Ok? Certo? Então, o apóstolo Paulo, ele usa de todos esses argumentos, tudo isso, para lembrar a Timóteo de que ele poderia confiar em Cristo, ele poderia se sentir encorajado, porque esse encorajamento, ele não estava fundamentado em nada perecível, em nada passageiro. Estava fundamentado na fidelidade de Cristo. Ok? Então, nota, irmãos, nós temos aqui 4 garantias, ou 4 sentenças, né, sobre a fidelidade de Cristo, expressa aí por meio dessas garantias, que deveria servir de encorajamento a Timóteo. Ok? Garantia de nova vida, garantia de um reino futuro, garantia de juízo efetivo e garantia de imutabilidade. E a nossa oração é para que Deus faça dessas garantias aqui algo que também nos encoraje, algo que também nos impulsione. E devemos fazer essa oração, a oração que eu mencionei, ou pensando naquilo que eu disse, acerca de talvez imaginar que essas coisas talvez estejam distantes de nós. Mas não estão, queridos. Essas realidades todas aqui apresentadas a Timóteo precisa também penetrar a dureza do nosso coração. Eu acho de fato que a gente precisa repensar alguns aspectos, e eu me incluo, tá? Para vocês não terem aquela sensação de que eu sou diferente de qualquer um de vocês. Não sou, eu sou pecador miserável, assim como qualquer um aqui. Então, é por esse motivo que eu acho, de fato, que nós precisamos repensar as nossas prioridades, repensar quais são as nossas motivações e pensar pelo que vivemos. Pelo que vivemos. O que nos resta dessa vida? Qual é a nossa estimativa de vida? 80, 90 anos? E nós gastaremos esses anos todos com qual objetivo? Para satisfazer os meus desejos, os meus anseios, ou para cumprir com os propósitos daquele que me arregimentou, daquele que morreu por mim? Então, queridos, isso é algo muito sério, muito sério. Nós sempre costumamos pensar nos nossos anseios, nos nossos desejos, nos nossos dramas. Isso tudo tem espaço. Para todas essas coisas, existe espaço de fato. Vejam, queridos, eu não quero diminuir o sofrimento e o drama, ou até mesmo as alegrias de nenhum de vocês. Esse não é o meu propósito. O meu propósito é fazer vocês pensarem acerca de qual é o propósito da vida de vocês. O propósito da vida do apóstolo Paulo, e que deve nos servir de exemplo, é viver para a glória de Deus, para o seu inteiro agrado, de modo digno do Senhor, preocupado sempre com o avanço do Evangelho. E nós organizamos a nossa vida em torno dessa realidade. O meu trabalho, a minha família, a igreja, tudo isso, eu organizo todas essas coisas com um só propósito maior: agradar, glorificar e honrar ao Deus que nos salvou. Ok? É assim que tem que ser. E Ele, por sua graça,
nos dá grandes alegrias. E Ele, por sua graça, Ele nos dá, nessa caminhada, Ele nos dá pit stops, repleto de coisas boas para desfrutarmos. Ele faz isso com alguns. Ele faz isso com alguns. E Ele pode fazer com todos. Mas o fato é, queridos, que nós precisamos, de fato, parametrizar a nossa vida com base nessas realidades aqui. E talvez o apóstolo Paulo imaginasse que isso pudesse estar faltando para Timóteo. E é por essa razão que ele faz Timóteo recordar dessas coisas. Timóteo, não olhe para o seu medo, não olhe para as coisas que talvez te causam algum tipo de pavor, de pânico, não se envergonhe, não olhe para nada disso, Timóteo. Saia um pouco do foco, mas olhe para o Senhor, olhe para o ministério, para o seu ministério, e olhe, sobretudo, para a questão de que você deve viver a sua vida para a glória do Senhor, e preocupado com isso, fazer o trabalho que Ele designou você. Ok? Certo, irmãos? É isso. É isso. Então, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é chegar amanhã no trabalho, ou em casa, seja onde for, e olhar a nossa volta e pensar o seguinte: como eu posso viver nessa realidade aqui para a glória de Deus? Porque é para isso que eu estou aqui. Lá no trabalho, na escola, na rua, com os familiares. Como eu posso viver para a glória de Deus estando aqui? Ok? E buscar encorajamento nessas realidades aqui. Ok, irmãos? É isso. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe? Vamos orar. Soberano Deus, obrigado pelo nosso tempo aqui. Obrigado por sua palavra riquíssima, desafiadora. Nos ajude, Senhor, a nos apropriar dela. Que diante das dificuldades e dramas da nossa vida, possamos nos lembrar do que de fato nos dá esperança. Por favor, Senhor, perdoe nossos pecados, perdoe nossas limitações e nos ajude, Senhor, a viver para o Teu inteiro agrado, fazendo aquilo que deve ser feito para a glória do Teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.